estudar sobre as funções ou o objetivo de Deus ao enviar o Espírito Santo à sua igreja. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso, irmão Jonathan? Vamos começar com João, capítulo 14, no verso 26. Então, Jesus fez a promessa de enviar seu Espírito e aqui ele começa a nos ensinar qual seria o objetivo, qual seria o propósito do seu Espírito para a sua igreja. 14, 26? 14, 26. Abra sua Bíblia, porque esta é a proposta do programa. Queremos que você leia. Não importa se é impresso ou é digital, o importante é você ler o que está escrito na palavra de Deus. 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Interessante aqui, irmão Joel e amigos, que uma das funções principais do Espírito Santo é abrir a nossa mente para a verdade, nos ensinar todas as coisas. Abrir nossa mente para a verdade e também fazer com que essa verdade seja lembrada quando necessário. Fazer com que você se lembre dela quando você precisar. Esse é um dos propósitos do Espírito Santo. Então, às vezes, a gente está num momento triste, passando uma dificuldade, aí vem uma promessa da Bíblia na nossa mente. Quem traz essa promessa na nossa mente? É o Espírito Santo. E aí você fica, que bom, não, Deus vai estar comigo. Aí você se acalma, né? Fica confortado. Isso é maravilhoso. Ou mesmo quando você está em dúvida com relação a algum ponto da vontade de Deus, de repente vem algum pensamento, algum texto bíblico, algo da verdade de Deus para você, essa é a função do Espírito Santo. Muito bem. Ou mesmo também na facilidade de você entender a verdade de Deus. É uma das funções do Espírito Santo. Muito bem. Na sequência ainda no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 8. Um pouquinho mais só à frente. Verso 8. Verso 8. Quando ele vier, esse ele está no versículo 7, o Consolador. Consolador, né? o Espírito Santo. O mesmo que nós lemos lá no capítulo 14. E quando o Consolador vier, né, ele é o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, outra função do Espírito Santo, eu quero dar mais destaque ainda, a primeira parte, convencer do pecado. Será que nós precisamos ser convencidos do pecado? Com certeza. A verdade é que nós, seres humanos, somos tão maus que por nós mesmos nós não nos arrependemos. Não sentimos a necessidade do arrependimento. Então, uma das funções do Espírito Santo, um dos propósitos do Espírito Santo, é nos mostrar o nosso erro e mostrar que a gente precisa melhorar. Então, quando uma pessoa fez uma coisa errada e depois fica na mente dela martelando, rapaz, puxa, eu fiz aquilo, eu não poderia ter feito, não era para eu ter feito daquele jeito. Então, na verdade, isto é uma evidência de que a pessoa está com o Espírito Santo atuando na mente dela. Exatamente. Que maravilha, né? Então, o propósito aqui, de maneira especial, do Espírito Santo é levar o povo de Jesus, a igreja de Cristo, os seus fiéis, ao arrependimento, ao abandono dos pecados e fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus. Muito bem. E ainda na sequência, o versículo 13. O mesmo capítulo? Mesmo capítulo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o propósito do Espírito Santo também é que eu, o irmão Joel aqui, você que está nos assistindo, todos nós temos a verdade por completo. Tudo que Deus deixou aqui na sua palavra é que todos nós tenhamos esse pleno conhecimento da verdade. E é o Espírito Santo que faz isso em nós. Ele que nos dá a vontade de ter o conhecimento, facilita a compreensão, traz a verdade ao nosso coração. Traduz as palavras ao nosso coração. Que maravilha. Essa é uma das funções maravilhosas do Espírito Santo. Agora, eu quero aplicar de uma maneira mais direta a função do Espírito Santo na igreja.
Atos capítulo 16, no versículo 6 e versículo 7, mostra o Espírito Santo dirigindo a sua igreja na obra missionária. Atos 16. Atos capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. O apóstolo Paulo tinha feito planos para pregar o evangelho na Ásia. E agora o Espírito Santo falou que não tinha necessidade. Pode ler, irmão Joel. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Interessante aqui que o Espírito Santo interage com a sua igreja de uma maneira mais direta. E quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei procurando entender por quê que o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem num lugar e nem no outro. E quando a gente analisa a palavra de Deus por um todo, nós conseguimos entender. Na Ásia tinha outra pessoa pregando. A maior parte da Ásia quem estava pregando era o apóstolo João. E na Bitínia, o apóstolo Pedro estava encarregado daquela área também. Então, por esse motivo que o apóstolo Paulo aqui não foi permitido entrar nessa área que já tinha outra pessoa também guiada pelo Espírito Santo realizando um trabalho. Então mostra aqui uma das funções do Espírito Santo dirigindo a sua igreja na obra missionária, na obra da evangelização. Então seria chover no molhado. 2, 3, 4 evangelistas no mesmo lugar, sendo que haveria outros lugares onde ficariam descobertos pessoas sem receber o conhecimento da verdade. Então uma das funções do Espírito Santo é dirigir a sua igreja, colocar cada um na sua função e no seu lugar devido. Que maravilha, né? Deus é muito bonito, né? Muito bonito. A sabedoria de Deus. Muito lindo. Agora, existe um propósito, um objetivo também de maneira pessoal, individualmente, para cada um de nós, de maneira mais direta. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqui mostra que o desejo do Espírito Santo é nos guiar individualmente. Cada um de nós, ele quer nos conduzir de maneira individual. Como que isso se aplica, irmão Joel? E amigos, como que isso acontece na prática? Isaías, capítulo 30, no versículo 21, mostra isso acontecendo na prática. Mostra como sucede isso ao nosso coração. Capítulo 30, versículo 21. Verso 21. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. Bonito, né? Muito lindo. É dessa maneira que o Espírito Santo então quer nos guiar, nos conduzir. Muitas pessoas dizem que isso é a consciência. Diz que é a voz da consciência que diz que eu não devo fazer ou devo. Na verdade, de maneira direta, é o Espírito Santo. Quando você está em dúvida sobre fazer alguma coisa e você não sabe se é correto ou não, e você ouve aquela voz, não faça isso. Aquela voz é o Espírito Santo. Ele está nos conduzindo. Agora compete a nós dar ouvido à voz ou não. Você pode simplesmente ignorar aquela voz e continuar fazendo. Ou você pode ouvir a voz e não fazer, deixar de fazer. Ou então fazer. Se a voz está pedindo para você fazer algo, como por exemplo, ajudar uma pessoa que precisa, um necessitado, talvez um morador de rua, alguém que esteja precisando de uma cesta básica. Então o Espírito Santo trabalhou no seu coração e fala: ajude essa pessoa. E você ouviu a voz, você deve fazer o quê? Deve atender a voz do Espírito Santo. E voltando com o versículo anterior, ligando ainda, fala que são filhos de Deus aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus. O resultado final qual é, irmão Joel? Qual é o resultado final? 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18. Esse é o resultado final. É isso que Deus espera fazer por todos nós. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Conforme nós vamos atendendo ao Espírito de Deus e conforme também nós admiramos o caráter de Deus. Nós lemos a sua palavra, olhamos a história de Jesus, lemos como Jesus se comportava, analisamos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos conduzindo. E aqui fala que nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos transformados aos pouquinhos, vamos, né, de glória em glória. O que eu falava antes, a maneira que eu agia antes, eu vou deixando de agir daquela maneira e eu vou me parecendo mais com Deus. Por isso que eu sou um filho de Deus. Então, quantas e quantas pessoas, né, que começam a ter essa ligação com Deus, né, indo à igreja, ouvindo a palavra de Deus, estudando a Bíblia, orando, e o Espírito Santo vai atuando e vai transformando. E de repente todo mundo vai percebendo, rapaz, olha, fulano mudou, fulano está diferente, ele está falando diferente, está agindo diferente, é uma outra pessoa. Não está realizando milagres, não está falando novas línguas, mas aquela pessoa está com o Espírito Santo? Sim. É uma evidência, do Espírito Santo, né? O abandono do pecado, né? Porque o Espírito Santo convence do pecado. Sim. Essa transformação, né? Sendo agora mais semelhante a Jesus, uma pessoa mais meiga, mais mansa, mais atenciosa. Então, isso é uma evidência de que essa pessoa está com o Espírito Santo, está sendo moldada pelo Espírito Santo. Olha, isso é maravilhoso, irmão Jonathan. Fantástico. Irmão Jonathan, eu louvo a Deus porque a cada dia vemos claramente o Espírito Santo atuando nas pessoas, né? E a Bíblia deixa claro o propósito, né? As funções ou o propósito de Deus enviar o seu Espírito sobre a sua igreja e sobre as pessoas, né? Isso ficou muito claro. Muito obrigado, irmão, ter vindo e compartilhar conosco estas verdades bíblicas. Eu agradeço a você também que dedicou esse momento para assistir esse vídeo e se